com muito carinho, nossa querida Roseli, que ela vai dar uma aula pra gente, foi muito bom ter você aqui. Fabinho, coloca o outro microfone nela. Hoje não tem microfone, então você fala alto perto, porque tem gente que não vai ouvir você. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva essa noite, hoje e sempre. Eu sou Roseli, como a Cássia já disse, a gente já tem ali uma trajetória de muito aprendizado aí durante alguns anos. Mas aqui hoje, eu sou mais uma colega, tá? Que estou aprendendo e crescendo junto com vocês nesse universo da espiritualidade. E a nossa aula de hoje é os Atos Finais da Galileia, aula 38. Essa aula fala praticamente da passagem de Jesus nos seus dias derradeiros para a sua crucificação, a sua trajetória até o dia que ele foi crucificado. Então esses atos finais são os momentos finais realmente de Jesus no nosso plano terrestre, né? Com todo o aprendizado que ele trouxe, foi nesse período que ele foi mais fortalecido, que ele foi realmente enfatizado junto com os seus apóstolos que estavam ali o tempo todo com ele. Então aqui, quando ele percebeu ali que a sua missão estava acabando, foi que ele falou: agora chegou o momento e eu preciso preparar os meus discípulos, eu preciso preparar esses meus companheiros para seguirem sem mim. Então, com essa trajetória toda, ele foi tendo ali diversas experiências que ele foi demonstrando, diversas passagens que aconteceram, principalmente nesse período. Então, a maioria das ações de Cristo, né, foi acontecendo neste período, que foi esses atos finais da Galileia. Então, eles seguiram para Cesareia. Eles se misturaram com todo o povo ali da Cesareia. E aí Jesus queria saber o que o povo estava dizendo dele, né? Porque ele era uma figura que estava sendo muito perseguida. Por onde ele passava, ele tinha ali muitas pessoas que não acreditavam, tinha muitos seguidores, muitas pessoas que acreditavam nele, mas tinha muitas pessoas que não acreditavam e que achavam tudo que ele pregava que não fazia sentido, que estava indo contra as leis de Moisés. Então ele era muito perseguido. Então ele queria saber como é que estava sendo aceita a sua passagem por aquela cidade. E aí ele perguntou para os seus apóstolos ali, o que o povo estava dizendo dele? Aí muita gente falava, dizem que você é o Messias, dizem que você é o Elias, dizem que você é João Batista. Mas, gente, João Batista tinha acabado de ser decapitado, como é que ele podia ser João Batista? Então, nem as pessoas ali da região entendiam esse processo, entendiam qual era o papel de Jesus ali naquela passagem. Mas Pedro adiantou-se e disse: Tu és o Filho de Deus vivo. E por que Pedro disse isso? Foi uma coisa inerente dele, uma coisa que ele pensava por si próprio? Aqui a gente já tem o envolvimento mediúnico, né? Toda a parte mediúnica que os apóstolos tinham. Isso foi uma intuição, uma iluminação do plano superior para que Pedro falasse isso e os outros apóstolos também se envolvessem com essa passagem, com essa palavra de Pedro. Entendessem que realmente ele era o Filho de Deus vivo. Eu trouxe a transfiguração aqui. No nosso livro não tem a passagem da transfiguração. O que foi a transfiguração? Ela aconteceu 40 dias mais ou menos antes da crucificação. E foi uma imagem maravilhosa que poucos apóstolos tiveram a oportunidade de presenciar. E essa passagem foi ali Jesus com Elias e com Moisés, aparecendo para os apóstolos num formato
de espírito, né? Onde ele transfigura o corpo físico num formato de leveza, mostrando a verdadeira origem da matéria de Jesus ali. Porque Jesus não era um corpo físico normal como nós, né? Todos vocês já devem ter ouvido falar o trabalho que foi de Jesus, a quantidade de mais de 1000 anos para ele se preparar para se encarnar aqui na Terra, para fazer esse trabalho maravilhoso que ele deixou para a gente. Então ali ele mostrou a sua essência para os seus apóstolos. Então essa transfiguração foi uma das mais belas cenas narradas no Evangelho, porque ela realmente deu essa lição, contemplou essa lição do quão maravilhoso é os ensinamentos de Cristo, o quão é todo verdadeiro a questão espiritual e o quão a gente pode trabalhar para chegar nesse nível, porque ele colocou ali os apóstolos que viram aquilo numa oportunidade de entender o que eles também poderiam vir a ser um dia, assim como nós, que estamos caminhando para voltar para Deus, que estamos caminhando nesse processo evolutivo. E dentro de toda essa passagem, né, do período dos atos finais da Galileia, algumas coisas foram muito enfatizadas para que esse processo acontecesse. E as parábolas foram uma delas. Não vou trazer todas as parábolas, porque foram muitas. Jesus conversava com a gente a gente que eu digo, porque provavelmente estávamos lá nesse período também, porque somos espíritos milenares. Então Jesus conversava com o povo através de parábolas para trazer ensinamentos de acordo com a linguagem daquele público, daquela época, daquela origem, daquela cultura, que muitas vezes ainda estava enraizado a lei de Moisés, né, que precisou trazer os 10 mandamentos para ter um pouquinho de regra, um pouquinho de conduta moral, que era muito olho por olho, dente por dente. Então, essas parábolas, elas revelam a sabedoria e a compaixão de Jesus, além de oferecer lições valiosas para a nossa vida espiritual. E aqui, né, vale ressaltar que as parábolas, elas podem variar a interpretação de cada religião, de cada cultura, até para nós mesmos, porque numa certa hora a gente está num nível de aprendizado, a gente lê a Bíblia, lê o Evangelho e tem um entendimento. E quando a gente começa a se aprofundar no conhecimento, começa a se aprofundar nas leituras, e a gente vai ler aquela mesma passagem e a gente vai ter outro entendimento. Então isso vai também dependendo do nível que a gente está de conhecimento, né, de aprendizado, de reforma íntima. Porque quando a gente não tem ainda a nossa elevação moral, a gente acha muita coisa errada como normal. A gente acha que tudo é muito normal. Ah, meu vizinho está fofocando ali, eu vou fofocar também, todo mundo faz isso, por que eu não vou fazer também? Né? Então a gente acha isso tudo muito normal. Então, cada vez que a gente for lendo qualquer passagem, a gente vai ter interpretações diferentes, de acordo com a nossa situação atual, de acordo com o nosso entendimento e com a nossa evolução. E aqui eu vou trazer algumas delas, mas não vou contar as parábolas, porque eu acredito que vocês todos já tenham conhecimento das parábolas, mas trazer os ensinamentos que elas trazem para a gente, o que Jesus quis nos passar dentro desse processo. Então, a parábola do semeador ilustra a importância da pregação do Evangelho e como a mensagem de Deus pode produzir frutos diferentes em corações distintos. Porque a gente vai plantar, vai receber essa sementinha de acordo com o nível que a gente está de evolução. Então, para uns vai fazer muito sentido e vai fazer uma mudança radical na sua vida. Para outros,
pode ser que não vai ter nenhum, não vai tocar profundamente, não nesse momento. E aí vai semear somente mais tarde. Mas todos nós vamos ter a oportunidade de semear essa semente que já está dentro da gente, porque somos todos essência divina, né? Então todos vamos ter a oportunidade de um dia desabrochar para esse mundo maravilhoso que é os ensinamentos de Jesus. A parábola do tesouro escondido da pérola de grande valor enfatiza o valor inestimável do reino de Deus e a disposição necessária para alcançá-lo. É muito valioso esse reino que nos espera, mas só depende de nós, só depende da gente. Do que a gente está fazendo no nosso dia a dia, né? Como o nosso colega falou aqui do rapaz da Porsche, ele vai pagar pelas erros, pelas escolhas dele. Paulo já disse, né, que a semeadura, sempre esqueço, é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então cada um tem o seu livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. E não adianta a gente plantar melancia e querer colher maçã, morango, que a gente não vai colher. A gente só vai colher aquilo que a gente plantar. Então, para a gente alcançar esse reino maravilhoso, cada um de nós precisa saber o que está plantando, fazer as escolhas certas, fazer o que nós nos propomos a fazer, né? Porque a gente está aqui para essa evolução, para esse aprendizado. Essa escola de aprendizes nos dá a oportunidade e ferramentas para a gente entender esse processo e crescer como ser humano e, consequentemente, ter a nossa evolução espiritual, né? Eu ouvi, né, o tema de vocês. Muitas reflexões a gente faz, né? E quando a gente se coloca dentro do tema, dentro da caderneta, dentro das nossas leituras, né, as leituras dos livros que quando a gente faz a reflexão para a gente, como é que a gente está se colocando dentro daquele tema, a gente está proporcionando a gente olhar para dentro, o autoconhecimento. E com o autoconhecimento, a gente se cobra menos, porque a gente aceita que somos ainda pessoas em evolução. A gente aceita que somos ainda humanos cheios de vícios e defeitos que precisamos melhorar. E quando a gente aceita isso, a gente acolhe esse defeito, a gente trabalha melhor o auto-perdão, o auto-amor. E com isso, a gente consegue distribuir melhor o perdão e o amor, porque a gente só consegue dar aquilo que a gente tem dentro de si. Então é muito importante a gente ter essa consciência. A parábola da rede de pescar descreve a amplitude do Evangelho e a inclusão de pessoas de diferentes origens no reino de Deus. O reino de Deus não é só para os espíritas, né? Não sei se vocês perceberam no filme do Nosso Lar, Os Mensageiros, quando André Luiz está conversando lá com o ministro da colônia, que na parede tem diversos símbolos de religiões diferentes. Porque o reino dos céus é para todos, não é só para os espíritas. E cada um aceita e recebe essa mensagem dentro do seu entendimento, dentro daquilo que te acolhe, dentro daquilo que te faz um conforto no seu coração. Então, nós aqui temos um entendimento, por sermos espíritas, diferente de outras pessoas. E está tudo bem. O importante é a gente respeitar as crenças de cada um, respeitar o momento de cada um. Porque quando a pessoa, mesmo quando ela segue outra religião, mas ela é capaz de ter essa troca, né, quando a gente vai conversar de Jesus, ter essa troca de uma forma saudável, a gente já evoluiu muito, independente de que religião seja.
quando a gente aceita a opinião, a crença do outro e consegue conversar sobre isso. As curas e os milagres. Pode falar. Acho que se a gente puder voltar um pouquinho nos parábolas, eu tenho uma dúvida. Claro. Que, inclusive, não precisa nem botar o slide, não. Eu tenho um caderno e eu tenho várias dúvidas, mas eu já disse todos os materiais. Mas eu busquei aqui na internet o que eu quero falar. Eu não sei se é uma parábola, pois onde, é de Mateus, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, tem que ter 2 ou 3 para ele estar presente. Se eu estiver sozinha, ele não está presente? Isso não é uma parábola. Isso foi uma passagem. Mateus, vocês estão assistindo The Chosen? Gente, é maravilhoso. Eu amo. Mateus anota tudo. Mateus anota tudo que Jesus está fazendo ali. Ele e João são os que mais anotam todas as passagens ali. E quando Jesus fala isso, ele está falando em nome de Deus, né? Jesus está falando em nome de Deus. Não significa que você sozinha não vai alcançar Deus, mas ele quer dizer em relação às religiões, às concentrações de pessoas, onde as pessoas muitas vezes vão falar assim, eu não vou naquela igreja porque lá só tem 5 gatos pingados, eu gosto de lugar cheio. Então, assim, pensando, por exemplo, na Aparecida do Norte, que na época de Romaria aquilo ali ninguém consegue andar, de tanta gente que frequenta aquele lugar. Deus só vai estar ali, não vai estar aqui, num grupinho de 5 pessoas que está orando com o coração. Deus está em todos os lugares. A gente não pode levar tudo ao pé da letra, né? Às vezes a gente usa algumas palavras figuradas só para exemplificar algumas situações, mas não é para levar ao pé da letra. Por isso que a gente fala muito dentro da casa espírita da questão da fé raciocinada, né? Porque a gente traz aqui, que nem tudo isso que eu estou trazendo aqui, não fui eu, não é a Roseli que está dizendo. Eu fui buscar informações e fui trazer para vocês. Não sei se tudo que está escrito nos livros é verdade. Para mim é verdade, porque eu acredito e estou aqui divulgando aquilo que eu acredito dentro daquilo que eu estudei. Mas se você tem dúvida, se você tem alguma reflexão que não compete, não faz parte, não faz parte do seu entendimento, vai buscar mais informações, vai ler mais, vai ter mais contato com o assunto para tirar as suas dúvidas e consultar a gente num outro momento, né? Porque às vezes dentro de uma aula a gente tem pouco tempo e não consegue esclarecer todas as dúvidas, mas ali tem os nossos colegas que podem esclarecer muitas dúvidas que às vezes não ficam claras numa aula, mas a gente não pode levar tudo ao pé da letra. A gente tem que buscar mais informações, entender o contexto, né? Porque a gente pegar frases separadas de um contexto, de uma linha de passagens inteira, acaba ficando meio sem nexo. Mas a hora que a gente entende o contexto todo, vai fazer sentido. Tá bom? Espero que tenha ficado claro para você. Se alguém quiser complementar, pode ficar à vontade. Então, além das parábolas, Jesus também passou pelas curas e milagres, porque ele precisava demonstrar muito do que ele era capaz de fazer para que os seus apóstolos entendessem que tudo aquilo era um aprendizado, um ensinamento, e que quando ele não estivesse mais com eles, eles também seriam capazes de reproduzir essas curas e milagres por onde eles passaram. Então eles teriam ali a missão de levar a palavra, de levar o evangelho, mas também de fazer essas curas e milagres. Porque naquela época, o maior convencimento era quando tinha essas demonstrações de curas e milagres. Né? Porque só falar, as pessoas falam, será que é mesmo? É meio Santo Tomé, né? Só acredito vendo.
Então, era importante para ele passar por esse processo de curas e milagres para apresentar isso aos apóstolos e que eles também entendessem que eles eram capazes, que eles poderiam também fazer a mesma coisa que Jesus. Então, essas curas e milagres, elas transcendem a mera demonstração de poder sobrenatural. Não era para isso que Jesus estava ali fazendo essas curas e milagres. Não era para trazer nenhum ato de, nossa, né, ele é super poderoso, faz coisas sobrenaturais. Não é isso. Era para realmente revelar essa natureza divina de Jesus. O porquê ele veio, que ele era realmente o Filho de Deus, o Messias prometido, e que ele estava ali para auxiliar os menos favorecidos. A gente vê e estuda muito sobre o papel de Judas, né, dentro de todo o processo até a crucificação de Jesus. Judas era um dos apóstolos que mais amava Jesus. Mais amava Jesus. Mas ele tinha uma ideia errada do que era esse Messias. Ele achava que era um Messias que ia lutar, ia dominar o poder, que ia salvar todo mundo, que ia ficar ali, né, acabar com aqueles que maltratavam o povo. E não era isso que Jesus queria. Jesus queria o amor. Era esse o poder de Jesus, o amor. Então, essas curas e milagres começaram a mostrar essa verdadeira essência de Jesus, né? Que ele auxiliava, essas curas e milagres eram feitas para as pessoas menos favorecidas, para os abandonados, para os leprosos, para os doentes, para os mendigos, para as prostitutas. Era para aquelas pessoas que ninguém olhava, era para aquelas pessoas que ninguém queria por perto. Por isso que Jesus era muito criticado. Então esses atos de amor e compaixão de Jesus visam despertar a nossa fé, assim como foi para os apóstolos, despertar a fé deles, para que eles também estivessem ali acreditando que eles eram capazes. E a fé em Deus, a fé em Jesus e a fé neles mesmos. Então, algumas curas, tá? Também não vou trazer todas, mas algumas que eu achei importante para a gente trazer aqui. E o contexto do que foi importante isso. Então, este milagre foi realizado no início da missão de Jesus na Galileia. Demonstra seu poder de cura de doenças incuráveis e sua compaixão pelos sofredores. Aqui, e em todas as outras curas e milagres que eu vou passar, tem uma conotação de milagre e de poder e de demonstração de poder sobre a natureza, de poder sobre a cura, porque é a linguagem que eles entendiam naquela época, que era necessário para que eles entendessem. Mas a gente já tem aprendido que milagre não existe, né? Que tudo é questão de merecimento. Quando Jesus impunha as mãos, é energia cósmica, é energia mediúnica, que todos nós somos capazes de desenvolver para auxiliar o irmão. Talvez não na potência que Jesus tinha, porque ele era um espírito muito elevado, um espírito que tinha ligação direta com Deus. Mas todos nós podemos trabalhar para alcançar o mínimo possível para auxiliar o próximo. Acalmar a tempestade. Ao acalmar a tempestade do mar de Galileia, Jesus demonstra seu poder sobre a natureza e sua capacidade de proteger seus discípulos em meio aos desafios. Jesus sempre os protegeu.
Jesus sempre esteve com eles. Jesus sempre mostrou o caminho. E a proteção nem sempre é tirar a gente do perigo, como foi neste caso. Às vezes a gente tem que passar pelo perigo, pelo sofrimento, para a gente aprender. E isso também é uma lição de amor. Porque às vezes a gente só aprende sofrendo. A gente só aprende, né? Tem aquela velha frase, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Mas de alguma forma a gente aprende, a gente segue adiante. Ressurreição do filho da viúva de Naim. Este milagre que demonstra o poder de Jesus sobre a morte, transmite uma mensagem de esperança e consolação para aqueles que sofrem a perda de entes queridos. A gente sabe que ninguém que morreu pode voltar. A partir do momento que a matéria acabou, desligou o seu fluido, não volta mais. Mas naquele momento era importante aquilo acontecer. Hoje a gente sabe que tem doenças, que eu até esqueci o nome da doença, catalepsia, que para tudo já teve pessoas que foram enterradas e encontradas de bruço porque acordaram depois dessa crise. E aí depois que aí ela morreu de verdade, porque depois de enterrado, né, quem é que vai suportar ali ficar debaixo da terra? E acabou morrendo de verdade, desencarnando. Então, naquela época a gente não sabia desta possibilidade. Então se falava-se da morte, né, que Jesus ressuscitou uma pessoa morta. Mas isso, na verdade, é só mais como uma alusão ao que realmente aconteceu para aquele momento que era importante, para que os apóstolos entendessem essa passagem, entendessem essa importância de Jesus. E quando a gente fala aqui de sofrem a perda de entes queridos, é para a gente entender que o Espírito é eterno, que a gente sofre, mas que a gente tem um consolo nessa doutrina consoladora, que nos trouxe a imortalidade da alma, a reencarnação, o mundo espiritual, a oportunidade dos reencontros, a oportunidade do aprendizado, e que a gente vai estar sempre rodeados daqueles que a gente tem afinidade. Anúncio da paixão e morte. Jesus passou por todo esse processo para demonstrar aos seus apóstolos, aos seus discípulos, o que eles também poderiam fazer durante toda a sua trajetória depois da morte dele. E quando ele anunciou isso, seus discípulos, num primeiro momento, ficaram um pouco, como assim, né? Ele vai nos deixar. E aí ficaram meio confusos, como é que vai ser, como é que a gente vai seguir sem o mestre. Mas esse anúncio, ele revela a consciência de Jesus sobre o seu destino e a profundidade de seu amor pela humanidade. Porque Jesus, quando ele nasceu, quando ele cresceu, quando ele fez toda a sua trajetória, ele já sabia do seu fim. Ele já sabia que aqui ele ia estar por um período pequeno, que ele tinha que trazer ali um evangelho de amor, trazer o amor em primeiro plano, né? Porque ele disse em uma passagem, eu não vim aqui desfazer a lei, mas ele deixou dois. Você quer falar alguma coisa? Sabe esse motivo? Porque ele só fez essa tradução dele nos 3 últimos anos de vida? Sabendo que ele estaria pouco tempo aqui?
Então, a gente tem muita especulação em relação à adolescência até os 30 anos de Jesus, dos 13 ao 30. Toda a literatura evangélica, da Bíblia, fala de Jesus do nascimento aos 13 anos e só depois dos 30. Tem literaturas espíritas que trazem que ele, durante esse período, ele viajou para diversos lugares. Esteve na China, esteve no Egito, e passando por aprendizado, conhecimentos de culturas, para poder realmente, nesses últimos 3 anos, se aprofundar naquilo que ele veio fazer. Mas não tem nada muito comprovado durante esse período. Tem um livro que se chama Jesus dos 13 aos 30, que eu comecei a lê-lo, mas ele é tão complexo que eu não consegui terminar ainda. Mas se alguém tiver interesse de conhecer um pouquinho mais, depois eu mando o nome do autor, a capa para cá, e ela divide aí com vocês para vocês entenderem. Então a gente tem um período que realmente tem especulações, alguns estudos de que ele viajou para diversos lugares, foi para retiro, ficou com os fariseus. Então ele teve um monte de período que ele foi estudando, conhecendo as culturas, conhecendo como é que as pessoas entendiam Deus, para ele fazer esse trabalho dos 30 aos 33. Ele já sabia, né, que então aos 33 anos ia acontecer tudo o que aconteceu. Então nada foi por acaso. Então ele já sabia que Pedro ia negá-lo, ele já sabia que Judas ia traí-lo, porque fazia parte dessa programação, fazia parte desse processo para que tudo acontecesse da forma que aconteceu. Eu não achei uma imagenzinha bonitinha, tá? Então eu botei essa mesma. Que todos ficaram preocupados, interrogando como é que ia ser depois, sem Jesus, sem o Mestre. Então, Jesus revela aos discípulos que sua missão não se limitava ao ensino e aos milagres, mas que culminaria em um sacrifício supremo pela redenção da humanidade, que é quando ele revela que ele ia ser morto, crucificado, igual estava nas passagens, inclusive, do Velho Testamento. Isaías já trazia isso, né, que o Messias ia ser traído, ia ser crucificado, ia ser morto pelos seus na época. Então, é visto como um ato de amor consciente e necessário para a evolução espiritual da humanidade. Culminação de um plano divino para a redenção dos espíritos encarnados. Nos convida a refletir sobre o significado do amor, da compaixão e do sacrifício em nossas próprias vidas. A mensagem de Jesus nos inspira a buscar a transformação moral, individual e a contribuir para a construção de um mundo mais justo, fraterno e amoroso. Já sei que vocês começaram a caravana. Toda a passagem de Jesus, toda a trajetória de Jesus foi para preparar os apóstolos para a caravana deles. E vocês estão sendo preparados aqui para a caravana de vocês. Levar aquilo que a gente aprende todo dia para um irmão é muito valioso. A minha experiência foi a melhor de todas as ferramentas que teve na escola, foi a caravana. Eu lembro que quando falaram, a gente vai fazer caravana, e começaram a contar a dinâmica da caravana, eu falei, meu Deus do céu, tô lascada. Todas as portas que eu fechei dos testemunhos de Jeová, agora eu vou pagar com juros. Mas não foi assim. Deus foi tão maravilhoso que todas as portas que eu bati abriram-se para mim e para a equipe que estava comigo. E foi uma experiência tão maravilhosa
de ver as pessoas, e pessoas que abriram a porta muitas vezes estavam precisando naquele momento de ouvir a palavra. Estavam naquele momento precisando daquele acolhimento, daquela reunião fraterna, e foi maravilhoso. Então hoje, aproveitem essa ferramenta. Aproveitem a oportunidade de levar os ensinamentos de Jesus àqueles que estão, às vezes, ainda adormecidos, sem saber que rumo tomar, para onde ir, como seguir. E vamos fazendo a nossa parte. Se cada um de nós conseguir fazer com que mais uma pessoa tenha fé, sigam o Evangelho de Jesus, não precisa ser espírita, mas precisa ter o Evangelho de Jesus para aprender a evolução moral. Então, se cada um de nós conseguir fazer com que uma pessoa tenha esse conhecimento, a gente já está no lucro. Pense a famosa corrente do bem, né? Quando você faz o bem para um, aquele um também vai fazer para o outro, e isso vai se multiplicando e a gente vai virando uma grande comunidade, uma grande família, e nos tornarmos o que é o Brasil hoje, a pátria do Evangelho. As escolhas dos apóstolos não foi um evento ao acaso. Eles representam as 12 tribos de Israel e teve um significado importante. Eles não apenas acompanhariam Jesus em suas viagens e presenciariam seus ensinamentos e milagres, mas também seriam responsáveis por propagar sua mensagem após a sua morte e ascensão. Então, cada um foi para um canto, eles iam em duplas levar o Evangelho para diversos lugares. Então, todo aquele processo na Galileia de Jesus foi para deixá-los firmes e fortes na sua fé e no seu propósito de levar a mensagem de Deus a diversas cidades, a diversos povos. Dos 12, eu sempre esqueço do Bartolomeu, gente. Eu não sei vocês, mas quando eu vou lembrar o nome de todo mundo, eu lembro de todos. Aí eu falo, mas tá faltando um. E é sempre o coitado do Bartolomeu que eu esqueço. Então esses foram os 12 apóstolos que estiveram com Jesus, além de Maria de Magdala, que sempre esteve com ele em todos os momentos. Então os atos finais de Jesus na Galileia representam um período de grande preparação para a sua jornada final em Jerusalém, onde culminaria com a sua missão terrena. Esse período foi marcado por momentos de ensino, cura, fortalecimento espiritual e despedida para os discípulos, instruindo-os sobre os desafios que enfrentariam e a importância de permanecerem firmes em sua fé. E quais os principais ensinamentos de Jesus durante esse período? O amor incondicional. Ele amou todos incondicionalmente. Todos que ele curou, todos que o acompanharam ou não, até aqueles que o maltrataram, que o crucificaram, ele amou, sem distinção. A compaixão e o perdão. A busca pela justiça social, porque ele trouxe os menos favorecidos em primeiro plano em toda a sua passagem. Hoje, o que a gente mais ouve falar é de diversidade. Do quão as pessoas menos favorecidas estão buscando seu lugar na sociedade. E já começou lá, desde a época de Jesus. E só hoje
em pleno século XXI, é que esse movimento ganhou força. A importância da fé e da caridade. Todas as curas e milagres de Jesus, ele dizia, foi a sua fé que te curou. Foi o tamanho do seu amor, da sua fé. Vá e não peques mais. Então, a importância da fé move montanhas. A gente, muitas vezes, fica muito atribulado no dia a dia com as coisas, né, do dia a dia, trabalho, escola, família, cachorro, papagaio. E às vezes a gente esquece de tratar do lado espiritual, de tratar a nossa fé. Como é que anda a nossa fé? Como é que a gente tem trabalhado isso? E a caridade? A caridade não é só a material. A caridade é muito mais do que isso. Muitas vezes, dar atenção, ter um ouvido, né? Porque às vezes a gente está conversando com alguém e já está preparando a resposta, não está nem prestando atenção no que a pessoa está falando direito, já está preparando o que vai responder. Mas a gente não está ouvindo, não está sentindo o que essa pessoa está querendo trazer ali para a gente. Então a gente precisa aprender a ouvir mais. E a gente pratica isso com os próximos mais próximos, que é a nossa família, que é onde a gente tem maiores dificuldades de relacionamento. Então vamos praticar essa caridade dentro de casa. E a preparação para a vida espiritual. Porque quando a gente aprende tudo isso, o amor incondicional, a compaixão e o perdão, a justiça social, a importância da fé e da caridade, a gente está preparado para ter a nossa evolução espiritual. A gente começa a entender o nosso propósito como espíritos imortais, que é evoluir a cada encarnação. A gente deu um passinho nessa, pequeno, nós saberemos quantas mais vamos ter que retornar, mas estamos a caminho. E aqui a nossa bibliografia do que eu trouxe. Gente, é isso o material que eu trouxe para vocês. Espero ter atendido às expectativas. Se ficaram com dúvidas, a Cássia responde. Brincadeira, podem perguntar. Eu gostei de olhar, que você não acabou mudando. Ela só parece que ela deixa. Ela só parece que ela deixa. Não, ela só fez assim, ó. É assim, parecia um míssil teleguiado, assim. Eu quase tropecei na hora que eu levantei. Obrigada, querida. Obrigada a você pela oportunidade. Vou ter mais uma aula com vocês. Como vocês podem ver, certo? É uma pessoa linda. Como você pode ver, eles são maravilhosos. Maravilhosos. Ainda bem que ninguém perguntou nada, porque senão eu não ia saber responder. Mentira, gente, tô brincando. O único defeito deles é que quando eu falo que eles perguntam muito, eles não abrem a boca. Mas é que nem pai com filho. O filho diz que faz isso, aquilo outro, a criança faz. Ou quando você leva para o hospital, sua criança está morrendo em casa, está ali com febre, chorando, resmunga. Você leva para o hospital, começa a correr. Corre para um lado, corre para o outro, mexe com o vizinho, grita. Você fala, como essa criança estava passando mal? Aí o médico acha que você é mentiroso ainda, né? Isso aí.